Ai, meu Deus, hein? Ó. E lá vamos nós. Novamente. E lá vamos nós. Ai, de novo, velho. Vocês não cansam de enviar isso aqui. Por que as pessoas odeiam Resident Evil 6? Mas a gente já não falou disso diversas vezes. Vamos ver, deve ter alguma coisa diferente aqui. Um pouco dessa obra de arte incompreendida. Vamos falar um pouco de Resident Evil 6, que é um jogo que eu gosto muito, e hoje eu quero levantar alguns pontos que talvez façam você refletir e quem sabe dar mais... Ele vai tentar me convencer. Então vamos lá. uma chance pra esse que é considerado o Alan patinho. mandou R$10. Fala, Alan. Bom dia, Cross. Bom Rapidinho dia. mudando de assunto para Opa. aliviar a tensão da live. Você sabe por que cadeirante não pode ver fantasma? Porque são eventos paranormais. Feio da franquia. Antes de defender o jogo, bora entender por que tanta gente torceu o nariz pra ele. Resident Evil Não torceu o nariz, né, meu mano? Bom, esse aqui é do canal, vamos ver, do meu mano Rejoguei. Meu mano Rejoguei de 200 inscritos. Vamos lá. sempre foi uma franquia de terror e sobrevivência, certo? Tá bom. Pois bem, aí chegou o Resident Evil 6 e joga tudo isso pela janela pra focar numa Tá, ação vamos só deixar uma coisa clara. Assim, ó. Torcer o nariz é você ver algo e fazer assim, ó. Não quero. Certo? E não foi o que aconteceu com o Resident Evil 6. O Resident Evil 4 é um sucesso absoluto. Aí veio o 5 com as pessoas na esperança de ter algo bom. Foi já uma porcaria. E aí veio o 6. O 6 trazia de volta quem? O Leon, o Chris, a Ada, uma galera foda. A galera foi lá jogar. Só que aí chegou lá e era uma merda. Não é verdade? Então... não é que torceram o nariz, é que foram lá e quebraram a cara, mais uma vez. Então vamos lá. frenética, tiro pra todo lado, explosão, perseguição dignas de Hollywood. Muita gente dizia que parecia mais um Gears of War do que realmente um Resident Evil. Além disso, o jogo teve uma recepção meio morna pela crítica, com notas variando bastante. Alguns amaram a grandiosidade da campanha, outras pessoas reclamando que ela perdeu a essência da franquia. Mas vamos ser sinceros, eu gosto de Resident Evil 4 e Resident Evil 5, mas pra mim, nesses jogos, boa parte da essência do que fez Resident Evil se tornar uma franquia de sucesso tão amada já tinha ido pro espaço. Mas será que Resident Evil 6 é só um festival de Quick Time Events e tiro pra tudo quanto é lado? Vamos descobrir isso agora. Vamos. Tô curioso, cara. Tô curioso. Eu gosto de quando os caras pegam, assim, jogos que a galera mete o cacete e trazem argumentos. Agora, vamos ver se tem argumentos. Vambora, vambora. Quando o jogo foi lançado, as críticas mais comuns foram a jogabilidade exageradamente voltada para ação, deixando o terror em segundo plano, uma história confusa com muitas reviravoltas e conspirações, e principalmente o excesso de Quick Time Events, que incomodou muita gente, e isso eu confesso que me incomoda bastante. Isso porque os caras tiveram a capacidade de colocar um Quick Time Event para você abrir uma porta. Ao invés de simplesmente se apertar o botão, meter uma bicuda na porta, você tem que realizar um Quick Time Event para conseguir abrir a bendita da porta. Porra, Algumas pessoas se queixando também de câmeras problemáticas. Ok, a câmera não é uma coisa perfeita, mas ela não chega a ser um grande problema. Ela apenas incomoda em alguns momentos. Uma coisa Por enquanto, Quick Time, câmera ruim. Vamos lá. O que sobrou, né? também que o pessoal reclamou muito foi a mudança brusca no tom do jogo, indo do terror clássico do Leon, que é o que eles tentaram passar, para uma guerra explosiva na campanha do Chris. Mas aí eu pergunto, será que esses problemas fazem mesmo Resident para uma guerra explosiva na campanha do Chris? Mas aí eu pergunto, será que esses problemas fazem Cara, não precisava de mais nada. É só fechar o vídeo aqui agora. Nossa! Resident Evil. Olha lá. Um sujeito com uma máscara de multialutia e uma RPG na mão. Nossa! Isso aqui, ó. Por que as pessoas odeiam Resident Evil 6? Interrogação. A resposta tá aqui.
já podia ir para outro vídeo. Tudo no cut, ó. Ai, velho. Mas e mesmo Resident Evil 6 um jogo ruim? Ou seria ele apenas um jogo diferente? Vamos analisar alguns pontos que podem fazer você mudar de ideia ou pelo menos dar uma segunda chance pro jogo. Antes de continuar, eu gostaria de pedir humildemente que se você curte o conteúdo gamer em geral, considere se inscrever no meu canal. Sempre tento trazer conteúdo de qualidade para vocês. Meu nome é Diego e esse é o canal Rejoguei. Antes de começar definitivamente esse vídeo, agora eu quero falar de uma parte que ninguém fala, que é o que o Resident Evil fez de muito bem. Ele pode não ser um jogo perfeito, mas ele trouxe algumas coisas bem impressionantes. E o primeiro ponto forte do jogo é a variedade das campanhas. Foi uma excelente ideia, onde o jogo te oferece 4 experiências diferentes. Se você não gostou da campanha do Leon, talvez a do Chris te prenda, ou então a do Jake. O jogo tem 4 campanhas. Nossa. Ainda ouvi, sei lá, de um ou outro falando, mas eu gosto do Jake, olha que personagem bosta, forçado. Os caras pensaram, caralho, como é que eu posso criar um personagem meio anti-herói, assim, sabe? Meio irritadinho, meio adolescente com probleminha. Aí criaram o Jake, filho do Wesker. Caralho, é muito ruim. Aí tentaram reproduzir o Nemesis no Anastácio, lá no Eustanak. Jesus amado, aquilo é terrível, cara. Ai, caralho. Nossa! Campanhas completamente diferentes com estilos e gameplays distintas. A primeira campanha é do Leon e da Helena, o clássico misturado com ação. Essa campanha começa com um tom mais sombrio nos corredores de uma universidade tomada por zumbis, remete muito a Resident Evil. É o melhorzinho é do Leon, cara. Porque você ainda tá, né? Porque você acha que a maioria da galera vai jogar com o Leon primeiro, né? Aí tem aquele tom mais de terror ali, aí você acha que vai ser aquilo. Nossa! O 4 com mapas escuros, criaturas assustadoras e um ritmo mais cadenciado. Depois, porém, a ação cresce bastante, chegamos até uma cidade inteira que já está colapsada e cheia de zumbis e monstros de várias espécies. A campanha do Chris e do Pierce, ação intensa no estilo Resident Evil 5. Uma campanha claramente inspirada em shooters militares com grandes batalhas contra hordas de inimigos. Um dos momentos mais épicos do jogo é a luta contra o House, um dos chefes mais insanos da série. A campanha do Jake e da Sherry. O novo e a nostalgia. Mas aqui já começou ele tentar convencer, porque por enquanto só tá me relembrando de momentos ruins. Jake Miller, filho de Albert Wesker, traz um novo tipo de protagonista para a franquia. A perseguição constante do Stanak remete diretamente ao Nemesis de Resident Evil 3. A química... Desculpa, cara. Ai, não, Bisa, eu não joguei mais Kazan desde quinta-feira, mano. A gente tá atrasado. Hoje a gente vai dar uma adiantada, porque hoje a gente vai até as 4 horas só, mano. Que eu vou fazer o Várzea com os meninos. Entre Jake e Sherry funciona vai jogar bem. Umas 4 horinhas de Kazan. Vamos tentar adiantar o que dá. Não tô com pressa pra terminar, não. Sabe por quê? Os troféus do Kazan estão bugados, mano. Então, ótimo. Ótimo a gente dar uma atrasada. O que eu vou fazer é deixar uma secundária pra fazer o troféu e zerar o jogo. Depois subo pra nuvem o save e volto. Porque os troféus estão todos bugados ainda. Bem, dando um tom mais pessoal à campanha. Ada Wong, inicialmente desbloqueável apenas após o término das outras campanhas, tem uma campanha... Aí vamos terminar o Kazan e vamos pro AI Limits. Campanha mais focada no stealth e espionagem. Ela amarra algumas pontas soltas da trama e revela alguns segredos importantes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o gameplay, que pra mim foi muito melhorado e até então é um dos mais fluidos da franquia. Muita gente critica o gameplay do Resident Evil 6, mas convenhamos, ele trouxe um dos sistemas de combate mais completos da franquia. Mas esse é parte do problema, cara. Essa fluidez nos comandos do Resident Evil 6, ela é parte do problema. Porque quando você permite que o personagem faça tantos movimentos assim, você perde um pouco daquele jogo cadenciado que você precisa para um survival horror, não é? Muito do que a gente vê, e veja, não estou pedindo a volta da câmera, do controle tanque, da câmera estática. Não é isso, senão o burro já começa. Mas isso faz parte também. Quando você dá essa liberdade toda, a sensação que você tem que o Leon, que já é um Jedi, que ele pode fazer qualquer coisa é imensa, assim. Então isso faz parte do problema também. Agora, que é mais fluido? Se esse é o ponto, sim. Aí, sem sombra de dúvidas.
O gameplay teve algumas novidades, como esquivas dinâmicas e a possibilidade de atirar enquanto se move, o que realmente é muito bom. Sistema de cobertura permitindo um combate mais estratégico, golpes físicos bem trabalhados, com cada personagem tendo ataques únicos. Tá, isso eu confesso que é bem forçado e em vários momentos você se sente no Karate Kid ao invés de estar jogando... Então, mas eu não acho. Aí é que é um ponto. Tipo assim, ó. O meu problema com isso é, quando você dá uma fluidez, uma movimentação muito mais ampla para os personagens, você deixa esse jogo menos... Você tem menos medo das coisas, não é? Porque você pode fazer um monte de movimento diferente. Você pode se defender com porrada, com soco, com... Sabe? Eu acho que quando o jogo é mais cadenciado, quando ele... vai ter que ser um jogo quadrado, não. Mas quando o jogo ele é mais cadenciado, como é o remake, por exemplo, Resident Evil 2 Remake. Nem de longe é isso aqui, do 6. Ali você tem um personagem normal, humano, que faz uns movimentos humanos de um policial, levantar arma, baixar arma, correr, andar, na verdade, empurrar. É o que você faria normalmente. Agora, quando você é um Jedi, que você empurra, dá soco, motosserra e voadora, você perde um pouco do espírito do jogo em si. Eu não tô falando só da movimentação, eu tô falando de jogo. Por isso que eu acho que é parte do problema. Agora, eu não tenho problema nenhum em dar porrada na cara de zumbi. Ai, não, é forçado, porque ele... Que nem ele disse aqui que é forçado, porque ele dá uma porrada na cara do zumbi. Não, pô. A Yazaki mandou menos. R$10. Bom dia, Crosal. Fala, Vi Yazaki. esse vídeo depois sobre as atualizações patéticas do Minecraft MT bom. Então isso aqui é o de menos pra mim, cara. A gente vai ver, irmão. Porque assim, é completamente possível, pô. Ué, do mesmo jeito que você pode pegar uma arma e levantar e atirar, você pode dar um soco na cara do zumbi, cara. É normal isso. Não é forçado. É você no apocalipse zumbi. Você não vai usar o que você tem, irmão? Você vai pegar pedra, vai tacar, você vai dar porrada, você vai dar cabeçada, chute. Isso é normal. Agora, pra um jogo, pra atmosfera, pra vibe, pra sensação que você quer passar, aí eu acho um problema. No Resident Evil. Essa parte de você ter que cooperar com seu parceiro de campanha realmente é bem legal. Eles não estão ali apenas para preencher um espaço ou te atrapalhar, como aconteceu com a Ashley em Resident Evil 4 ou a Sheva em Resident Evil 5. Eles realmente te ajudam e você depende deles em certos momentos para finalizar a campanha. Falando um pouquinho dos gráficos, o jogo teve gráficos e cutscenes bem melhoradas. Não dá pra negar que o jogo é visualmente incrível, ainda mais pra época. Alguns detalhes gráficos que a gente pode destacar são as animações faciais detalhadas dando uma emoção às cenas, ambientes ricos e diversificados, as cidades destruídas e cavernas subterrâneas, criaturas grotescas e bem animadas e algumas das mais assustadoras da série. Falando um pouco da... Aí eu vou ficar devendo, viu, cara? Eu não consegui me assustar com aquele mosquito gigante, com aquele dinossauro no final Rex. Vou ficar devendo. O mosquitão é foda. Da duração do jogo, pra mim ele traz um equilíbrio perfeito entre um jogo que não precisa encher muita linguiça para ter uma duração muito longa, mas também não é um jogo curto a ponto de você sentar ali em uma tarde apenas e conseguir zerar. Se você juntar todas as campanhas, você vai ter mais ou menos umas 20 horas de conteúdo. Se você quiser fazer 100%, você vai passar disso. Vinícius e se a gente Nascimento comparar mandou com os outros R$10. Bom dia. Sugiro o react do vídeo do Jurandir Gouveia sobre a série Adolescência. Boa reflexão. jogos da Demorou. franquia, o Resident Evil 5, por exemplo, teve uma média de campanha de 12 horas. O Resident Evil 4, mais ou menos 15 horas. E o Resident Evil 6, como eu mencionei, teve mais ou menos 20 horas de campanha, sem contar os conteúdos extras. Uma das coisas que o Resident Evil 6 também foi apresentar alguns novos personagens. Com uma franquia que já está estabelecida, com seus protagonistas sempre apontando nos jogos, aparecer rostos novos que você tem que jogar com eles. Como, por exemplo, o Jake, filho do Wesker. Ele herdou as habilidades físicas impressionantes do pai, ele possui um papel central na trama, sendo imune aos... Isso é legal. Trazer a Sherry de volta é legal. Eu gosto do Pierce, já falei, né? Acho o Pierce um personagem maneiro. Cara, esse filho do Wesker é intragável, mano. Vírus, sua personalidade arrogante e seu crescimento ao longo do jogo são seus pontos fortes. No final da campanha do Jake, eu já estava simpatizando com ele e realmente eu gostei muito da parte dele.
Também tivemos a Helena Harper, que é a nova parceira do Leon, com um passado marcado por tragédias. Seu arco pessoal é um dos mais emocionantes do jogo e a sua busca por redenção e vingança torna uma personagem complexa e bem interessante. E aí temos o Piers Nivans, que é um soldado leal a Chris Redfield, que simboliza a nova geração da BSAA, seu destino trágico e um dos momentos mais emocionantes da série. Não vou falar mais para não dar muito spoiler, mas é realmente um personagem que eu também gostei de jogar com ele. Agora eu vou falar um pouco das curiosidades sobre o Resident Evil 6. O jogo... Estão convencidos aí? Ainda não me convenceu não, meu mano, eu joguei. Vendeu muito bem. Apesar da polêmica, Resident Evil 6 vendeu mais de 10 milhões de cópias, sendo um dos títulos mais vendidos da Capcom na época. A produção do jogo foi insana. A Capcom colocou cerca de 600 pessoas para trabalhar no jogo, tornando ele um dos projetos mais ambiciosos da empresa até o momento. O jogo era para ser um pouco mais assustador. No início do desenvolvimento, Resident Evil 6... A Tamaléu mandou R$10. Bom dia, Cross. Pode reagir a esse vídeo sobre andar nos games? Tinha um tom mais sombrio, parecido mais com Resident Evil 4, Vambora. mas a Capcom decidiu que o público queria mais ação e acabou mudando os rumos do projeto, tornando ele um jogo mais de ação, o que realmente pode ter sido um tiro no pé. Uma coisa engraçada que Resident Evil 6 gerou nos últimos tempos foi a teoria da girafa mais 18 na capa, vocês vão entender. Algumas pessoas começaram a analisar a arte da capa É que tem uma girafa mamando a outra ali. e fizeram uma analogia muito esquisita, para não dizer bizarra. É que se você reparar bem e usar um pouco da sua mente poluída, mais um incentivo cognitivo, você vai ver na capa uma girafa em pé e uma mulher fazendo coisas mais 18 com ela. Digamos assim, olhem a imagem e tire suas próprias conclusões. Quando vi isso, eu corri para pegar meu Resident Evil 6 e PlayStation 3 que eu tenho aqui em casa, para ver se isso era verdade. E sim, você precisa usar um pouco da tua imaginação para chegar nesse resultado. Então eu acredito que isso não tenha sido proposital, de forma alguma pela Capcom. E realmente o que houve foi apenas uma grande coincidência. Olha, o japonês é meio doido, mas não a esse ponto, né? E agora eu quero falar um pouco das minhas conclusões sobre o Resident Evil 6. E, então, no fim das contas, Resident Evil 6 é um jogo ruim ou não? E aí eu te respondo Sim. que depende muito do que você está esperando em um Resident Evil. No final, Resident Evil 6 pode não ser o jogo perfeito que a Capcom queria, mas também não é esse desastre que muitos falam. É sim. E se eu pudesse te dar um conselho, é que se você deixou de jogar o jogo na época do seu lançamento, tem que devido às jogar, isso eu críticas, vou concordar com vale ele. a pena jogar. Vale. Se você iniciou o jogo... É bom você jogar, cara, porque às vezes você vai lá e gosta mesmo, entendeu? E eu acho que a probabilidade de você gostar hoje sem ter nunca... O cara que nunca jogou Resident Evil na vida vai jogar o Resident Evil 6 é só mais um jogo de ação. E como mais um jogo de ação, legal. Assim como é o Village. Né? Agora, se você já contaminou a sua mente com o que é bom de Resident Evil, você vai achar isso uma podreira. Não tem jeito. E acabou desistindo, dê mais uma chance. Hoje, no meio de tantos jogos ruins e quebrados que são lançados às pressas, eu tenho certeza que Resident Evil 6 vai te trazer pelo menos algumas horas de diversão. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Não me convenceu não, viu, meu mano? Mas tá aí, o que vocês acham? Comenta aí.